Seja muito bem-vindo ao programa Olhos nos Olhos, aqui na TV Novo Tempo. A vida tem uma forma curiosa de nos surpreender. Às vezes imaginamos um caminho muito claro para o futuro, traçamos planos, fazemos promessas a nós próprios, mas muitas vezes Deus escreve a nossa história de uma forma completamente diferente. A convidada de hoje é alguém cuja vida mostra exatamente isso. Joana Toderian cresceu num ambiente familiar desafiante, numa casa onde a mãe assumiu praticamente sozinha a responsabilidade de criar os filhos. Nesse contexto, uma figura tornou-se especialmente marcante na sua vida espiritual, a sua avó Laurinda, que todos os dias de manhã se levantava cedo para ler a Bíblia e a lição da escola sabatina. Foi também na igreja, nos desbravadores, nas atividades missionárias e nas experiências com os jovens que Joana foi moldando a sua identidade e a sua fé. Mas a sua história não é apenas feita de espiritualidade e missão, é também uma história de persistência. Na escola enfrentou dificuldades, repetiu o 12º ano por causa da matemática e mesmo assim decidiu seguir um curso universitário onde a matemática era central. E conseguiu. É também uma história de viagem e descoberta. Joana viveu em várias cidades e países, Coimbra, Cascais, Lisboa, São Paulo e Milão, sempre procurando crescer, aprender e reinventar-se. Mas talvez um dos capítulos mais inesperados da sua vida tenha começado numa oração muito sincera. Durante anos dizia que não queria casar com um estrangeiro, até que numa noite de oração disse a Deus: se essa for a tua vontade, muda o meu coração. E a resposta a essa oração começou a desenhar-se numa missão nas Filipinas. Hoje é casado com Artem, um ucraniano que conheceu neste contexto missionário numa história que atravessa continentes. Esta noite queremos conhecer melhor esta jornada. Olá, Joana. Olá. Tudo certo nesta introdução? Uau! Não Faz sentido? Só mudava ali algumas palavras na oração, porque eu fui mesmo direta com Deus. Foi enquanto eu morei em Cascais, ajoelhada na minha cama, que eu disse: Senhor, Tu sabes que eu não quero um estrangeiro. Porque eu nunca tinha dito isso a Deus. Eu dizia às pessoas, mas nunca me tinha atrevido numa oração em dizer a Deus todos menos um estrangeiro. Nunca tinha verbalizado isso. E foi a primeira vez que verbalizei e que disse: Senhor, Tu sabes que eu não quero um estrangeiro, mas se essa for a Tua vontade, então muda o meu coração. E Ele mudou. Nós já vamos conhecer melhor essa história, que é uma história muito bonita. Se calhar a palavra certa é mesmo bonita, no sentido, em todos os sentidos. Vocês são também um casal bonito. Já vamos ver algumas fotos que nós temos do vosso casamento. Mas antes disso, eu gostava que comentasse algumas fotos que nós temos aqui, que no fundo retratam as tuas raízes. Joana, ajuda-me aqui nesta sequência de imagens que vamos agora ver e explica-me quem são estas pessoas e quando foram tiradas estas fotos. Ui, quando... Talvez não saibas, Quando mas... foi antes de 92, porque não existia o meu irmão mais novo ali. É o meu irmão mais velho, o Enoch, o meu primeiro amigo e o meu primeiro inimigo também, porque naquela idade andávamos sempre à luta, ou melhor, ele não me deixava acompanhar nas brincadeiras dele com os amigos dele, às vezes. E eu ia dizer: oh mãe, ele não deixa brincar. Pronto, essa fase que quem tem irmãos e que são de sexo oposto passa, mas com o tempo isso passou e o meu irmão é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mais algumas fotos que eu gostaria que nos ajudasse a comentar. Esta é aqui o Enoch também é o teu irmão, já um bocadinho mais velho. É em Arganil. Aqui, quem é que temos aqui? Aqui é o meu irmão mais velho, o Enoch, e no meio está o Ruben, que é o meu irmão mais novo. Ou seja, dois irmãos que tu tens. Sim, e esta foto foi tirada em 2015 ou 2012 ou 2013. Vai. Mais algumas fotos que eu gostaria que nos ajudasse a comentar. Quem é que temos aqui? Em cima, isto foi na minha investidura de Tissan, isto foi para aí em 95. Eu lembro-me que tinha 7 anos. E quem são aquelas pessoas mais velhas, sabes identificar? É o meu avô Manuel, com a Cristiana ao colo, e a minha avó Laurinda, com o meu irmão Rubén ao colo. Que também já falamos dela na introdução e quero que fales um bocadinho mais sobre ela mais à frente. Mais algumas fotos que ainda temos nesta sequência inicial de fotos para comentares. Aqui, isto deve ter sido vizinho ali ao 12 de setembro, que era o aniversário da minha avó. A avó Laurinda também. Da minha avó Laurinda, que é a mãe da minha mãe, e aqui a minha família materna está ali à esquerda. O pequenino é o Samuel, depois o Ruben, o Enoch,
a minha tia Cristina, a minha avó Cristiana, a minha mãe, eu e o meu avô Manuel. Só falta o meu tio Vítor, porque foi ele que tirou a foto. Não sei quantas mais fotos ainda temos, creio que temos ainda mais 2 ou 3. Esta é a minha avó Jesuína, fez agora em fevereiro 99 anos. E está bem ela? Como é que ela está? Está, graças a Deus. Ela é um espetáculo, tem uma história de vida que dava um bom programa. O meu avô era 23 anos mais velho do que ela. Okay. E eu gosto muito de picar e de brincar com ela e dizer que ela ficou com um velho. E ela diz sempre que ele não era nada velho, mas eu gosto de picá-lo. Ela aqui estava com 93. 93 anos. Isto foi em 2019. Impressionante. Foi no meu casamento. Mais algumas fotos. Aqui estás sou a fazer eu. Algo que tu gostas muito, presumo? Sim, isto foi no Impacto 2011. Que no fundo é um encontro de jovens para partilhar Jesus às pessoas que não o conhecem, mais ou menos é isso. Sim, é aquela altura do ano em que não te sentes diferente, porque todos com quem tu estás comungam da mesma fé, das mesmas ideias, o telemóvel fica de lado e os dias parecem curtos quando chega ao fim, querias que houvesse mais e aquele primeiro dia, quando se chega à casa, era uma dor no peito e era ir ver as fotos dos acampamentos. E temos, creio que é a última que nós aqui temos, exatamente. Esta foi em 2017, a minha primeira viagem missionária, onde eu conheci o Artem nas Filipinas. O Artem é o teu marido? Sim, isto é em Negros Oriental, Filipinas. Joana, não te vou... Quer dizer, posso perguntar a idade porque és uma jovem, não é? Tenho 20 e 18. 20 e 18, pronto, tens 20 e 18 anos. Achas que tens uma história de vida que pode inspirar quem vai ver este programa? Em alguns aspectos, talvez. Não acho que seja assim melhor do que alguém, mas há certos aspectos da minha vida que Deus permitiu que viessem à minha vida e que eu acredito que podem encorajar alguém que esteja a passar pela mesma situação. Que aspectos é que achas que poderão ser esses? Sem entrar em concreto em muito pormenor, só para perceber que traços da tua história de vida podem influenciar alguém que veja este programa. Assim, resumidamente, alguns marcos que Deus permitiu, alguns marcos tristes que Deus permitiu na minha vida, que com a ajuda dele foram ultrapassados, ou estão a ser, porque a vida é uma caminhada, não é? E nós, com uma mochila maior ou uma mochila menor, vamos carregando algumas coisas que, por mais que queiramos que elas fiquem para trás, elas acabam por nos acompanhar. Então, a primeira grande seria o divórcio dos meus pais, a separação, o sentir deixada para trás. Aos 13 anos foi esse o meu sentimento. A doença e morte da minha avó Laurinda. A doença do meu irmão Enoque. E depois a minha parte a nível de relacionamentos. Eu dizia e achava e continuo a achar que queria alguém da igreja, que pertencesse à mesma comunidade, e quando se diz da igreja, que tivesse os mesmos objetivos de vida, que tivesse a caminhar na mesma direção. Só que eu não tinha preparo, hoje sei que não tinha preparo para essa escolha, e aos 19 anos comecei a namorar com a pessoa errada. Se frequentar a igreja não é o mesmo que ter o Espírito de Deus no seu coração, ou melhor, estar convencido e convertido não é a mesma coisa. Então acabei por escolher a pessoa errada, apesar de ser da igreja. E depois, como apanhei uma grande decepção, baixei a fasquia e achei, então não é assim tão importante. E namorei com o meu melhor amigo da faculdade, e terminámos pelo motivo que já existia antes. E isso eu tenho pena, porque faltou também a maturidade para perceber, ou a maturidade espiritual também, essencialmente, para perceber que não valia a pena comprometer uma amizade, porque o desfecho ia ser na mesma, porque nós não mudamos ninguém. No fundo, ele tinha a esperança de me mudar e me colocar a pensar como ele, e eu também, e ao fim de 4 anos
terminámos a bem. Eu sinto que foi a melhor decisão e mais difícil que tomei na vida, e esta é uma das partes que eu acho que pode também inspirar alguém, porque nós terminarmos com alguém que não quer um dia estar no céu não faz de nós não é más pessoas, é algo muito difícil. Nós achamos na altura que nunca vamos gostar assim de alguém, mas literalmente nós não sabemos nada. Então foi algo bastante difícil, mas valeu muito a pena confiar em Deus, e Deus deu-me mais e melhor do que aquilo que alguma vez pedi ou pensei. Ou seja, no fundo tu acabaste de relatar 4 situações da tua vida, 4, 5 situações da tua vida, todas elas negativas, que tu olhas para elas como tendo sido importantes para inspirar alguém. Sentes que os momentos mais negativos da vida são aquilo que moldam a pessoa? Foi o que aconteceu contigo? Sinto, aliás, em Eclesiastes diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir onde há festa e banquete, porque a dor faz melhor o coração. E nós aprendemos com a dor. Há uma frase que eu li na minha adolescência que nunca mais esqueci, que nem sei quem é o autor, mas diz: a dor alimenta a coragem, não podes ser corajoso só te acontecerem coisas maravilhosas. Na altura eu lembro-me de a ler e achá-la ridícula. Mas agora, do alto dos meus 20 e 18 anos, acho que faz todo o sentido, e acho que estas situações negativas que eu te enumerei criaram em mim empatia para com os outros. Por exemplo, para com uma doença mental, para com um cancro, para com uma separação, para com uma mãe que fica com os filhos. São situações corriqueiras do nosso dia-a-dia e que facilmente encontramos na sociedade, mas o facto de que me aconteceu a mim me ajuda naquilo que eu faço agora, que tenho uma página onde que não é sobre estes temas, mas onde muita gente me escreve e abre o seu coração, em que me dá uma certa bagagem e empatia para responder às pessoas, para ouvir as pessoas, para me colocar no lugar. Talvez por aí, então, mas só dizer que estas coisas contribuíram para me fazer mais forte, eu acho. Então vamos começar por mostrar a tua página de Instagram. Temos aqui um pequeno print da tua página, a qual tu geres já há algum tempo. Não sei quantos seguidores tens atualmente, talvez ali esteja desatualizado, mas pessoas que acompanham mais ou menos o teu trabalho, quantas pessoas são mais ou menos, sabes dizer? Assim, arredondado são no Instagram 77.700. Ou seja, estamos a falar de um grupo de pessoas muito, muito vasto que gosta de acompanhar o que tu fazes. Já vamos também explicar melhor o que tu fazes, mas a minha pergunta vem um bocadinho da linha do que estavas a dizer. Tu és demasiado empática e o facto de seres tão empática torna-te, por um lado, uma pessoa que sofre mais, mas, por outro lado, também alguém mais genuíno. Alguém que ama mais, se calhar. E mais autêntico e que faz com que as pessoas se identifiquem. Será por aí? Não sei. Uma coisa que o Arta me disse... O teu marido? Sim. Ao longo, se calhar, do nosso namoro e quando me pediu em casamento, que há uma coisa que ele gosta é do meu coração. Portanto, talvez seja por aí, não sei. Ele não é assim tão puro, infelizmente, mas acho que sim, não sei. Joana, como é que tu chegas então até este momento deste print que nós mostramos de 70 e tal mil pessoas, contas que te seguem? Comecei com um seguidor e esse um seguidor era eu na minha conta privada. Não, sim, mas antes de tudo isso, porque tu tens muitas... Enfim, nós já falamos muitas histórias de superação. Eu aqui falei alguns exemplos. Por exemplo, não fizeste o exame do 12º ano. Não fui sequer ao exame. E depois seguiste um curso, precisamente, onde a matemática era a parte central. Viveste noutros países, Itália, Brasil. Chegaste a trabalhar num clube de futebol, não vamos dizer qual é. Não podemos dizer, que eu gosto das pessoas que lá estão. Sim, vamos dizer, tu trabalhaste em que área? No Sporting Clube Portugal, mas em que área Na contabilidade, era parte técnica da contabilidade. Tu trabalhaste em muita coisa, sendo que no fim vais desaguar naquilo que eu sempre gostei. Tu sempre gostaste. Como é que se faz este percurso? Como é que se consegue fazer este percurso para os jovens que nos veem, em que o sonho deve ser certamente trabalhar naquilo que gostam, e como é que tu, depois de trabalhares e teres feito tanta coisa que não gostavas, chegaste lá? Ou que não gostava tanto. Se calhar é mais por aí. Eu já fiz muita coisa nos verões, nas férias, não sei se ainda há, havia uma coisa que era ocupação de tempos livres, promovida pelo IPJ, OTL, e ganhava-se acho que 50 ou 70 euros. Eu inscrevia-me sempre
ia para a Santa Casa da Misericórdia, para o lar. O que é que eu fazia no lar? Companhia aos velhinhos, para a biblioteca, para outro tipo de coisas que a Câmara da Lausanne... sempre gostaste muito de pessoas. Gostavas de estar com pessoas, de te conectar com pessoas. Acho que sim. Nunca pensei muito nisso, mas sim. Porque se gostavas de tu fazeres esse tipo de atividade com pessoas, com velhinhos, etc., e se hoje em dia tens este trabalho mais na área do digital, apesar de seres uma formação mais ligada à parte dos números, contabilidade e afins, a verdade é que gostas de pessoas. Sim. Depois também fiz limpezas, também fazia as férias da empregada do BES, do Banco Espírito Santo, lá na Lausanne, do balcão da Lausanne. Eu também fazia as férias dela, também me ajudava a ganhar um dinheiro para comprar... Tinha lá notas perdidas no chão? Não tinha, mas ajudava-me a comprar aquilo que os outros miúdos hoje em dia recebem dos pais, e na minha idade também já recebiam dos pais. Por exemplo, eu lembro-me que as minhas primeiras sapatilhas Nike foram compradas no ano de 2000, depois de um verão a tomar conta de uma criança e a limpar a casa daqueles pais. Ora, em 2000 eu devia ter uns 12 anos. Mas eu nunca mais me esqueci, foi no Rábida Shopping. Eu lembro-me bem de escolher, de as comprar e tudo mais. Então o OTL eram 50 ou 70 euros, mas era para comprar aquela coisa que eu queria, porque a minha mãe não podia dar. Então, nas férias eu também ia fazer limpezas. A gestão veio porque eu queria Direito, tu fizeste Direito, mas depois comecei a achar, já no 10º ano, que se calhar esse não era um curso muito bom para mim, erradamente também, porque há várias áreas, mas o que eu pensava era que não podia ir defender uma pessoa que tivesse culpa, porque eu tento ser muito justa e as coisas que são injustas mexem muito comigo. Sofres muito com as injustiças. Sofro muito com as injustiças, muito mesmo. Então... comecei a descartar um pouco e tinha uma professora que gosto muito, ainda hoje. Era a minha professora de técnicas de organização empresarial e nós dávamos contabilidade ali e eu, por que não? Só que eu gostava de várias coisas naquela área, então não me via de ser contabilista, então escolhi gestão. Hoje não teria escolhido, sou sincera. Claro que fico contente, não sei onde é que foste buscar essa informação que é verdadeira, de que eu não fui naquele ano não fui ao exame e depois fiz o exame, estudava de manhã à noite, sentava-me na mesa da sala, não se levantava de lá enquanto não fizesse os exames do GAV todos que havia, porque tinha muita dificuldade e a explicação lá está, porque por causa da minha instabilidade na infância, eu chego ao 12º e eu não tenho bases nenhumas de matemática, porque a minha mãe não podia estar em cima de mim a ver se eu tinha os trabalhos de casa feitos. Hoje em dia é um problema da maioria dos pais, mas hoje em dia há muita gente que vai para salas de estudo e tudo mais, e não foi esse o meu caso. Então eu fui andando sempre à margem até chegar ali, em que sem bases nenhumas, mas tenho que andar. E pronto, a minha mãe também encorajou-me a não desistir e a não ser... Como é que eu ia dizer? Se os outros conseguem, eu não sou menos que ninguém, demora o tempo que eu demorar, mas também hei de conseguir. Ou seja, era a resiliência que tu sempre tiveste, no fundo. Sim, fiz matemática 1 com 11, matemática 2 se calhar com 10 ou com 11, mas fiz, pronto. E fiz estatística 1 e fiz estatística 2, adorei. Não adorei, eu fiz pelos mínimos, mas as disciplinas de Direito tive 18. Mas lá está, eu devia ter ido para Direito. Hoje teria ido para a Comunicação Social, porque lá está, ou para algo na comunicação, porque gosto de comunicar, sinto-me à vontade com isso. Mas a verdade é que isso não te impediu, mesmo tendo feito outros cursos que se calhar agora olhando para trás poderias ter feito de forma diferente, isso não te impediu de, no fundo, fazeres aquilo que tu fazes atualmente, que é lidar com as injustiças, utilizas as tuas redes muitas vezes para quando vês injustiças e trabalhas na área da comunicação, porque hoje em dia não há se calhar nada mais comunicacional do que ter uma rede social, a gerir uma rede social com muitas pessoas. No fundo conseguiste fazer tudo aquilo. Tenho a contabilidade, porque também tenho que entregar o IVA e todas essas coisas. Ou seja, se calhar mesmo por vias diferentes daquelas que seriam aquelas que poderiam ser esperadas mais normais e naturais, tu conseguiste chegar onde tu querias. Sim. Não tenho muito a dizer sobre isso. A única coisa, e que durante algum tempo, ou bastante tempo, tive algum receio de dizer por causa do que é que os outros iam pensar,
porque é visto um bocado mal da pessoa não ter ambição profissional. Mas a verdade é que eu nunca quis uma carreira. Eu nunca tive um sonho de uma carreira, não sonho com nada disso. Os meus sonhos sempre foram outras coisas. Mas tiveste dificuldade em encontrar emprego depois de terminares o curso ou também foi algo fácil? Depois de terminar o curso, eu gostava de ir para a área das redes sociais, só que não havia oportunidades como há hoje e só havia... Mas na altura já tinhas essa ambição de trabalhar? Já, porque já tinha criado um blog. Eu criei um blog em 2011, 2012. Na altura em que os blogs estavam mais ou menos na moda, Sim, não é? comecei um canal do YouTube que depois eliminei tudo quando arranjei trabalho para ninguém me encontrar e depois não gostarem comigo. Mas arrependo-me de ter apagado, estás a ver? Por causa do que é que os outros vão pensar. Então tinha já este gosto. Comecei logo a trabalhar em contabilidade, comecei a trabalhar em Cascais. Foi uma bênção ter encontrado a casa que no fundo esta comunidade é que me ajudou a encontrar. A minha mãe conheceu a Margarete através dos encontros da amizade e a Margarete era da Igreja de Cascais e perguntou quem é que teria um quarto para arrendar e fiquei na casa da Cristina Gualdino, que era mesmo ali no Visconde da Luz, no centrinho de Cascais. E Deus sabe tão bem a nossa história que guia tudo de uma maneira perfeita, porque eu conseguia ir dali para o meu emprego, o meu primeiro, que era em Cascais, a pé, e depois, quando eu mudei para o Sporting, eu morava ao pé da estação de comboio. Ainda mais perto era do que ir para o trabalho, para o outro trabalho. Portanto, foi também perfeito e quando precisei de mudar, Deus também conduziu as coisas de tal maneira que eu só precisava de atravessar a IC19, de um lado para o outro, para estar no estádio. E também foi algo guiado por Deus a encontrar esse quarto. Portanto, eu sinto que Deus tem conduzido, tem-me guiado. Ele ouve as orações das mães e da minha ouve de certeza. Joana, vamos para o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já a seguir. Estamos olhos nos olhos com Joana Toderian. Ela que tem um trabalho muito ligado às redes sociais, mais concretamente à rede social Instagram, e vamos conhecer mais em pormenor aquilo que ela faz e como é que utiliza esta rede social para falar da sua fé e também partilhar o amor de Jesus. Até já. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Estamos de regresso, olhos nos olhos com Joana Toderian. Joana, há bocadinho dizias algo interessante. Tu criaste um canal no YouTube em 2010, 2011, criaste um blog por aí, numa altura em que o YouTube não era nada daquilo que é hoje. No entanto, quando foste trabalhar, foi para o Sporting, foi isso? Ou para outro sítio qualquer? Foi até antes, mas aí resolveste então... apagar tudo, não é? O blog ainda está. Ainda existe, sim. O blog é Joaninha Voou. É Joaninha Voou. Disseste que não querias que as pessoas fizessem pesquisas sobre ti e te encontrassem e soubessem, ou não sei, fazer pouco. Tinha vergonha, porque eu gravava sem luz, com uma câmera que me ofereceram no aniversário, eu não sei se aquilo era 8 megapixels ou coisa assim. Mas na altura já tinhas a vontade de dizer algo ao mundo e utilizar as redes sociais para dizer algo ao mundo. A minha questão é esta distância, não é? Já passaram 14, 15 anos desde esse momento, a verdade é que tu tens a necessidade de expor a tua vida ao mundo. Isso não é propriamente uma preocupação. Presumo que tens muitos filtros e muitas camadas para saber gerir isso. Pequenos frames da minha vida ao mundo. Essa não é a minha vida correta, ao mundo. Claro. De todo que não é a minha vida ao mundo. E como é que tu selecionas esses pequenos frames da tua vida ao mundo para que possas ter uma vida normal sem estar preocupada com aquilo que as pessoas pensam? Há a vida privada, há o pessoal e depois... há outra parte que não há qualquer problema. Eu acho que aquilo que faz parte do grupo privado nunca é para publicar. No pessoal é preciso usar um bom filtro, porque está muito colado ao privado. O pessoal é aquilo que cria conexão com a pessoa que está lá, em casa. Por exemplo, se eu partilhar que sofri muito por ser muito magrinha e gozarem muito comigo na escola, eu estou a partilhar algo pessoal. A pessoa que está do outro lado identifica-se. E eu estou à vontade de partilhar esta parte. Agora, há outras coisas da minha vida que eu acho que ninguém tem que saber. E
e pronto, e não partilho. Mas também tens uma segurança muito própria para poder partilhar fragilidades tuas a pessoas que não conheces. É preciso ter... Eu falo por mim, enfim, eu tenho as redes sociais que uso, mas praticamente não uso nada, tenho lá aquilo, mas praticamente nem uso. És o observador. Sou o típico observador. A câmara de vigilância, como eu digo. Sou o CCTV do Instagram. No entanto, eu acredito que deve ser difícil para individualmente expor alguma fragilidade sem saber que repercussão é que isso vai ter. Há um risco elevado de receber comentários infelizes e mensagens infelizes. E lidas bem com isso? Como é que eu ia dizer? Isto há aquela coisa de dizermos sempre que sim, mas a verdade é que eu acho que ninguém lida. Eu ouço podcasts e gente com contas maiores que as minhas e que diz isso, mas depois alguma coisa fica. Ninguém fica indiferente a uma mensagem infeliz. Posso-te dizer que recebo dezenas de mensagens felizes e já houve uma ou outra que me ficaram cá a martelar e que fiquei triste com aquilo e me afetaram. Porque sou humana, tenho sentimentos, é normal. O trabalho que eu tento fazer isto é só a opinião dela, que não me conhece de lado nenhum, que viu isto, não sabe o contexto, e mesmo que soubesse, é a opinião dela, eu tenho direito a ter a minha. E sentes que te tornaste mais forte ou não fez diferença? Estou mais forte agora do que quando criei a página. Mas porquê? O que é que aconteceu, entretanto, para porque crias calo. É por causa disso. A prática dá-te calo, por exemplo. No início eu não conseguia aparecer se não pusesse um filtro. E agora já apareço. Tinha vergonha de falar para a câmara. Agora já não tenho vergonha. Eu acho que vai pela repetição e o facto de praticarmos lança fora o medo, o receio. E depois é o outro lado. Ok, eu estava-te a dizer, ao expor-me, coloco-me numa posição em que me arrisco a receber mensagens más. Mas também me coloco na posição de receber tantas boas. Que são a maioria, presumo. É a maioria. É a maioria. Quando há algum comentário infeliz, normalmente é pessoas que nem seguem. Aquele conteúdo ficou um pouco viral, chegou a alguém que não está a par de nada e critica. Houve um ou outro caso que pode ser de alguém que até acompanha há mais tempo, mas há um botão espetacular que é de remover seguidor. A pessoa, se não quer estar ali, a porta é aberta diante dela para ir embora e na boa. Então vamos falar, para aqueles que nunca acompanharam a tua página, para já dissemos ali há bocadinho, aliás já mostramos, mas se calhar podes dizer qual é, para quem nos está a ver pela TV, vai ao telemóvel rapidamente e encontrar a tua página. É Joana Toderiano. Joana Carvalho Toderiano. Se escreverem Joana Carvalho Toderiano, encontram-me, ou só o Joana Toderiano também. E do que é que trata a tua página? Então, eu na minha página partilho dicas domésticas, limpeza, arrumação, organização, cuidado pessoal e algumas dessas partilhas pessoais com a comunidade que me segue, porque eu acho que faz sempre falta a parte pessoal. Porque dicas... toda a gente partilha. Tu vais ao Google, ao ChatGPT, ele tem lá centenas de dicas. Mas ninguém é a Joana. Então essa diferença é ter uma pessoa por trás das dicas. Sim. Uma pessoa com quem a outra pessoa também se possa identificar. E quando é que tu percebeste isso? Ou seja, que trajeto é que tu tiveste de fazer para, de uma seguidora, que eras só tu própria, até 70 ou 80 mil pessoas? Bem, eu não fiz isto ao acaso. Eu estudei gestão, como tu disseste há bocado. Para terminar o meu mestrado, eu escolhi como tema para a minha dissertação final as redes sociais como ferramenta de marketing, quando ainda o Instagram estava ali, prestes a começar. Então, não é que eu comecei a minha página sem estratégia e sem saber ao que é que ia. Eu já sabia que tinha que ter um tema base para falar, que despertasse interesse, porque o ser humano só quer saber de si mesmo, né? Que proveito eu posso ter disto que eu estou aqui a ver. Se não, segue em frente. Então agora é cada vez mais fácil, nós fazemos assim com o dedo e passa ao conteúdo seguinte. Então eu já sabia que havia determinadas coisas que eu precisava de seguir. Agora, como é que eu cheguei ao tema da minha página? Aí é que é outra questão.
Então, fiz uma pequena reunião com o meu marido, que ele é designer, mas ele também estudou gestão. Então, ele perguntou-me, ele também gosta muito desta área de estratégia e tudo mais, e estava lá com o seu quadrozinho branco, como ele gosta, filho de professora, é assim, tem um quadrozinho. O que é que tu sabes fazer bem? E eu, E disse assim com cuidar da casa. Sei que é algo que eu sei fazer bem. Fui educada para saber fazer aquilo bem, senão a minha mãe... criança já era tratar da casa, cozinhar, Sim. colocar os lençóis todos bonitinhos, era Eu fiz a insígnia de trabalhos domésticos em Tições e tinha que saber limpar a casa toda, cozinhar, e foram lá à casa provar o que eu cozinhei e tudo mais. Portanto, os Tições, éramos Tições até aos 12 anos, portanto... A essa altura eu já sabia fazer estas coisas, então fui preparada para saber fazer essas coisas. Então escolher o tema não foi difícil. E foi assim que chegámos ao tema da página e comecei a partilhar. E não perguntaste ao teu marido alguma pergunta básica? Como é que cuidar de uma casa pode ser interessante para as pessoas? Como é que chegaram a esse passo de tornar interessante e aliciante alguém ver cuidar de uma casa no Instagram? Olha, porque mais dia menos dia toda a gente vai ter que fazer alguma tarefa doméstica. Ou porque o empregado, nem que seja porque o empregado faltou e tem que fazer alguma coisa. E infelizmente, eu digo isto infelizmente, julgue-me quem quiser, há muita gente da minha idade e mais velhos que não sabem fazer muita coisa em casa. E se eu puder contribuir para essas pessoas aprenderem, é ótimo, pelo menos eu penso assim. E como é que foste crescendo então? Como é que foi desenvolvido o teu canal? Fui mostrando desse conteúdo, as pessoas foram se interessando e foram se juntando a mim. Acho que é por aí. E para quem vê e disser, ok, agora também gostava de começar, o que é que tu podias dizer a nível do trabalho que foste desenvolvendo e as experiências que foste adquirindo que poderias partilhar? Eu acho que há espaço para começar. Acho que é preciso não desistir, não esperar que seja fácil, mas isso é como em tudo na vida, é como qualquer projeto. Acho que é importante pensar em ter algo a transmitir aos outros que agregue valor, não é? Não é só dizer, eu fui ali e fiz aquilo e não sei o quê. E tu que estás a ver, vês, e eu com isso. Mas se tu entregas algo que pode ser útil àquela pessoa, como eu fui ali... E estes são os 5 melhores spots para tu comeres ao pequeno almoço, ao almoço. A pessoa, já estás a colocar as coisas no outro que o outro vai receber. Deixa-me ver onde é que eu posso ir comer. Nós temos uma imagem que eu gostaria de partilhar contigo, é uma imagem que tu foste a um programa de televisão. E a verdade é que depois de teres ido a alguns programas de televisão, o teu canal foi crescendo. Este aqui, explica-nos onde é que é isto. Isto é recente. Quem é que temos ali nas fotos? Então, temos a Sónia Araújo, co-apresentadora da Praça da Alegria, com o Jorge Gabriel, é o outro apresentador. A minha mãe e eu, que no decorrer de uma campanha com o supermercado por altura do Natal, partilhei a receita de rissóis que faço com a minha mãe e eles gostaram e quiseram que nós fôssemos replicar lá ao programa e que a minha mãe fosse, para ser assim diferente. Então fomos convidados a lá estar. Tu já foste e já participaste em vários programas de televisão. Isso fez muita diferença no crescimento do teu canal? Ou não é por aí que os canais crescem? Não sei. Eu acho que dá-te alguma autoridade no setor. O meu é da casa, limpeza, organização. O primeiro programa que eu fui da televisão foi a Casa Feliz, por altura do início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou a Rússia e a Ucrânia, e fomos contar a nossa história. Aí foi mesmo... tinha a página há pouco tempo, eu acho que tinha uns 500 e tal seguidores, e cresceu um bocadinho nesse programa, óbvio, não é? Aparece lá o nome da minha conta, é uma história diferente, cresceu um bocadinho. Depois, em cada participação, vão-se juntando pessoas à conta.
mas atualmente não sinto que seja substancial aquilo que acrescenta a nível de seguidores. Até porque depende muito do qual é o canal. Por exemplo, na RTP1, na Praça da Alegria, é um público mais velho, mais da idade dos nossos avós, nem todos têm este tipo de redes. Na Casa Feliz já tem ali um misto, eu já fui também algumas vezes, também já fui à Carolina Patrocínio, na SIC Mulher, também é outro público, depende muito do público. E também, no outro dia, fiquei um bocado surpresa porque tinha estado no telemóvel, estava tudo normal, abro o telemóvel, tinha entrado montes de seguidores, mais de 300, e eu não percebia porquê. Depois fui às mensagens e uma seguidora tinha-me escrito a dizer: só para saberes, estão a falar de ti na RFM. Então, lá está, é no rádio, as pessoas estão ou no trabalho ou estão a conduzir, mas ouviram e procuraram-me e então fez a diferença. Mas eu acredito no caso, por exemplo, da RFM, quem falou de mim, falou porque me começou a seguir e gostou de mim, e por gostar de mim me tenha mencionado. Então acho que acaba por ser essa conexão, essa empatia, essa ligação com quem está do outro lado, com quem cria. Não é só as minhas dicas de 7 dicas para lavar os teus lençóis e eles estarem sempre branquinhos ou coisa assim. Não é isso que conecta a pessoa, mas as pequenas partilhas do foro um pouco mais pessoal. E é esse gostar de ti, essa empatia que nós já falamos, que depois leva a que tu também queiras partilhar algo mais até do que a própria parte pessoal, mais do que a tua própria convicção, a tua própria fé, e que muitas vezes utilizas as tuas redes para partilhar a tua fé, mesmo que muitas vezes não dês títulos, mas apenas transmites aquilo que tu acreditas. Sim, Deus faz parte de mim. Eu acho que nós não podemos dissociar, ou eu, pelo menos, não dissocio isso de quem eu sou. Então como é que tu fazes naquela divisão em que falavas da parte privada, que está excluído, naquele conjunto de frames que dizias? A parte pessoal... Entra na parte pessoal? Entra na parte pessoal. Eu não me recordo o terceiro. Divides em 3, é isso? Privada, pessoal e pública? E depois é como remover ferrugem da roupa. Por exemplo, isso é público. Claro. Não tenho nada a esconder, não me está a comprometer em absolutamente nada. Mas aqui na parte das tuas convicções é na parte pessoal. Sim. E como é que tu fazes isso? Acima de tudo, e quem me segue poderá, por alguma ilação, perceber de qual é que é a denominação cristã da qual eu faço parte, mas eu não procuro não abanar nenhuma bandeira na minha página, porque eu acredito que não é uma denominação, não é uma igreja que salva, é Jesus quem salva. E as pessoas não estão à procura de uma igreja, as pessoas estão à procura de Deus, estão à procura de paz no seu coração e de respostas. Então aquilo que eu falo de Deus, mas acima de tudo do que é que Ele representa na minha vida e daquilo que Ele tem feito na minha vida. Porque se eu fosse falar no pouco que falo, se eu falasse naquilo na teoria, eu acho que não tocaria ninguém. Eu só posso falar daquilo que Deus já fez na minha vida e naquilo que eu tenho sentido. E eu tenho sentido que Ele tem-me guiado até aqui e vai guiar. Há batalhas a chegar a cada momento. Agora estou a enfrentar uma nova. Mas Deus, o olhar para o passado e ver como... É aquela frase que nós conhecemos muito bem. Nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos de como Deus nos tem dirigido no passado. E eu gosto de partilhar essa parte com quem me segue. Porque eu já estive do outro lado, onde sentia e achava que Deus não ouvia as minhas orações. E que acontecia só para os outros. E eu achava que podia acontecer, que Deus podia fazer, mas só ia fazer para os outros. Não para mim. Joana, vamos fazer uma curta pausa, porque eu quero ainda conhecer esta grande história que tu já contaste várias vezes e até já falaste no início, que é do teu encontro com o Artem. Fazemos uma curta pausa, voltamos para a terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos. Até já. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos com Joana Toderian.
Toderian, porque é o apelido do teu marido, que é ucraniano, Sim. certo? Ele nasceu na Ucrânia, a família dele é toda Ele não ucraniana. nasceu na Ucrânia, ele gosta de dizer isso porque ainda não existia a Ucrânia, ele nasceu na União Soviética. Ok, Já não existe. mas enfim, a vida dele foi sempre ligada a... Ele é de uma zona ali vizinho à fronteira com a Roménia, então a avó dele tinha as raízes romenas, então por causa disso ele fala 3 línguas-mãe. Ele fala romeno, ucraniano e russo, porque com a avó e em casa, com a mãe e com o irmão falam em romeno, e com o avô em ucraniano e russo. Toda a gente na idade escolar deles falava. E que língua é que vocês falam em casa? Português. Português. Agora, desde 2020, ele aprendeu a falar português, fala português fluente, de eu falar para ele. Vou corrigindo, Foste a muitas professora vezes. dele. Sim. Mas porquê, Joana, já nos disseste isso ao longo do programa, porquê é que dizias que não querias nunca casar com um não português? O que é que os não portugueses tinham que te causavam essa aversão? Tinha a grande probabilidade de viver fora de Portugal e eu não queria viver fora de Portugal. Então era esse o teu problema? Eu gosto de Portugal. És bem portuguesa, sentes-te bem portuguesa? Sim, sinto-me em casa. Eu creio que eu não disse onde tu nasceste. Nasci na maternidade em Coimbra. Mas és de uma localidade mais no interior ali da zona centro, propriamente, não é? Pertence ao distrito de Coimbra, é Serpins, no concelho da Lousa. É uma freguesia. Eu nunca fui a Serpins. Não? É pequeno, é grande? Se calhar já foste e não te lembras. Lembrar-me-ia se tivesse sido. Certeza? Sim, nunca fui. Mas, Joana, então, explica-nos aqui o que é que acontece na tua vida. Tu, enfim, participaste em diversos acampamentos, em criança, em encontros jovens, como já dissemos, vimos algumas fotografias. Isso fez diferença para ti até determinado momento? Em que momento é que tu podes dizer em que há uma Joana diferente, apesar de teres nascido num ambiente cristão? Essa parte, os acampamentos, fazer parte da Juventude Adventista foi bastante importante para mim. E os amigos que eu tenho ainda hoje, conheci aí. Lembro-me de alguns que eu conheci no acampamento de famílias, depois encontrei nos acampamentos de bravadores, no Impacto, companheiros. Ou seja, no âmbito da estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia há muitas atividades e, basicamente, participavas em todas elas. Sim, e que se faz amizades para a vida. Para mim, pelo menos comigo foi isso que aconteceu. E são pessoas que podemos estar muito tempo sem nos vermos, mas quando nos vemos é como se nunca tivéssemos estado separados. E isso são ligações únicas. Porém, na minha vida, eu nasci num lar cristão, que frequentava uma igreja, sempre a frequentei também. Influenciada pela tua avó, não é? Como disseste no início, porque vias ela a estudar a escola sabatina todos os dias. Não foi por isso. Não fez diferença? Não. Esse exemplo da escola sabatina de manhã teve impacto na minha vida de hoje em dia, que comecei até por tentar fazê-lo na secretária, mas hoje em dia estamos a fazer exatamente como eles faziam. A minha avó e o meu avô, antes de saírem da cama, a minha avó lia a lição para o meu avô, e depois quando iam para a cozinha e ela estava a preparar o pequeno almoço, o meu avô lia a meditação, com bastante dificuldade, porque não tinham escolaridade. O meu avô lia até a sílaba, mas eu lembro-me quando lá ia passar férias, acordava e eu via a minha avó ler a lição. É uma memória feliz que tenho desse tempo. Eles levavam-nos ao acampamento de famílias, os meus avós, foram momentos bastante felizes também, tiveram um grande impacto. Tentavam proporcionar-nos sempre a possibilidade de irmos ao acampamento, se a minha mãe não tivesse possibilidades. A minha avó, o meu avô, a minha tia ajudavam nessa parte e isso foi muito importante para nós, no nosso crescimento. Mas eu sentia, eu não sei, como é que eu ia dizer? Eu sinto que durante grande parte desses anos andei à boleia da fé dos outros, de uma relação que os outros tinham com Deus. Não que eu não acreditasse naquilo que me foi ensinado, porque sim, mas sentir Deus como algo pessoal e que me diz respeito, ou ouvir que Jesus morreu por ti e isso me dizer alguma coisa, foi mais tarde. Em que momento, em que episódio consegues resumi-lo?
foi a partir do Impacto de 2011. Ou seja, de um acampamento mais direcionado aos jovens no ano 2012. Sim, mas eu comecei a ir aos Impactos em 2004. Então foi praticamente no fim. Mas foi o contexto. Eu namorava com aquele rapaz da faculdade. E foi durante que tiveste que tomar aquela decisão sim, difícil que falavas há sim, pouco. e durante o período de namoro houve uma altura que eu deixei de ir a acampamentos. Também era reprovado por alguns amigos, ou não tanto, do mesmo núcleo. Era reprovado esse relacionamento, havia algumas conversas sobre mim e não, se calhar, demonstrado verdadeiro amor e interesse para com o que se passava na minha vida. E isso afastou-me. Então eu não fui ao 2008, ao 2009 e 2010. Fui depois em 2011. E o Enoque ia, o meu irmão mais velho. E ele andava-me sempre a dizer para eu ir. Eu não queria ir. Então eu inscrevi-me para me obrigar a ir. Eu inscrevi-me porque sabia que era o melhor para mim, mas não por eu querer ir. E sinto que lá foi bastante bom. Era o Daniel Bastos e era ele que estava... e o Daniel. Pastor Daniel Gouveia e o pastor Daniel Bastos. Exatamente. Daniel Gouveia. Seriam esses dois pastores que estavam a dirigir na altura o acampamento. Sim. E o que é que aconteceu assim? Não sei, parece que as mensagens eram todas para mim. Sentia que as mensagens eram todas para mim e foi-me quebrando. Também fiz novos amigos que não me senti julgada, e uma dessas amigas é a minha melhor amiga até hoje, é a Tânia. Tem-me acompanhado desde 2011 até hoje, diariamente. Ela está no Algarve e nós falamos todos os dias. E o facto de... Eu sinto que nesse acampamento eu orei pela primeira vez em muito tempo, por causa deste afastamento que eu sinto que estava a ter, e de uma forma muito sincera. Foi a primeira vez até que eu orei sobre este término, porque eu estava a namorar e fui ao acampamento. O meu namorado não foi, né? E depois foi aí que sentiste. Mas eu pedi a Deus uma resposta. Eu pedi a Deus que não tinha motivo para acabar, porque gostávamos um do outro. Eu pedi a Deus que me desse essa coragem, ou que ele conduzisse, ou que se eu não fosse eu. Então, no dia em que eu vim do acampamento, ele terminou. Também tinha estado a conversar com ele lá em casa, mas depois disso, nós, como sentíamos falta um do outro e gostávamos muito um do outro, voltámos. E voltámos, até que foi o concerto na Aula Magna do Novo Céu, Uma Nova Terra. Foi em 2012. Pronto, aquilo foi agosto de 2011, ali até maio, penso que isso foi em maio de 2012. É um concerto que até é possível ver no YouTube. Sim, basta escreverem o Novo Céu, Nova Terra e encontram. Podem ver, que vale a pena. Fui a esse concerto com o meu irmão. Mas depois do acampamento, porque o acampamento tem um enfoque mais espiritual do que aqueles mais ligados às atividades escotistas. Exatamente. Então foi bastante rico espiritualmente para mim. Vim com alguma literatura que comecei a ler, porque depois no ateliê de Bíblia distribuíamos livros e eu comecei a ler um livro que virou o meu preferido e que recomendo a alguém que sinta que está longe de Deus, que esteja nessa fase de sempre foi a uma igreja, ou até nem foi, mas... Ou seja, alguém que se identifique com a tua história e que nos esteja a ver agora. Que comece por esse livro, Conhecer Jesus é Tudo, do Bulhão. Pastor Alejandro Bulhão, sim. Sim. Ao ler esse livro, eu devorei-o para aí se calhar 2 dias, porque eu sentia que aquilo também era tudo para mim. Que era aquilo que eu estava a precisar naquele momento. Então, a partir daí, e com esse negociar de voltávamos, terminávamos, porque era adiar o inevitável, porque era muito difícil estar, imagina, um grupo de amigos que se conheceram em Caloiros.
que vão para todo lado juntos, bar da faculdade, estar na biblioteca, tudo mais, andam sempre juntos. E depois uns deles começam a namorar e depois acabam. Como é que fica? Foi difícil, eu não te vou dizer que... E a amizade se perdeu também, ou não? Olha, infelizmente ele bloqueou-me quando eu comecei a namorar com o Artem. Mantivemos a amizade até aí, porque nós terminámos em 2012 e eu comecei a namorar com o Artem em 2017. Ele bloqueou-me, eu respeitei, mas tenho pena por isso, porque nós tínhamos continuado amigos. Mas, para te dizer, nesse concerto, eu nesse dia, no concerto, a frase com que terminavam sempre é: eu quero lá estar. E aquilo pesou muito, e aí também me lembrei bastante da minha avó, de querer voltar a vê-la. Fomos jantar com os jovens de Cascais ao Cascais Shopping, e fizemos uma rodinha, e até foi o Eunice Parcelas que fez a oração para que Deus me desse coragem para terminar. E então eu, no dia seguinte, ao chegar a Coimbra, tomei essa decisão e terminei. E ao contrário daquilo que eu pensava que ia ficar devastada porque eu tenho algum problema com o apetite quando estou a sofrer, ou com algum problema perco o apetite e começo a emagrecer, isso não aconteceu e senti paz. Aquilo que desde o agosto ao maio andou ali a mexer comigo, que não encontrava a paz, a partir do momento em que eu terminei, senti paz. Não é paz sem doer, dói. Mas o facto de saberes e teres a certeza que estás a ir pelo caminho que Deus quer para ti e de confiares que Ele terá algo melhor, dá essa força para continuar. E então foi bastante importante para mim estes eventos, foram marcantes para mim. E eu acredito que o são para também tantas outras pessoas, não é? Porque há uma mensagem a ser partilhada e cada um tem a sua dor, a sua luta e encontrar ali alguma resposta. E alguns anos depois acabas por conhecer então o Artem, o teu marido, numa viagem missionária nas Filipinas, algo que tu achavas que era impossível. Também foi o Enoque que disse para eu ir. Ou seja, no fundo o teu irmão está sempre a tentar incentivar-te para as coisas mais positivas. O meu irmão está sempre a querer-me levar para o melhor, e ainda bem, e sou muito grata a Deus depois... por eu ter e por ele fazer assim comigo. E depois 2 anos e mais ou menos de conheceres o Artem, acabam por se casar aqui em Portugal. Sim, mas isto não foi uma história de amor à primeira vista. Eu não sei, tu já não tens tempo, provavelmente, mas eu não... No fundo foi também uma resposta de Deus à tua oração, de uma forma Sim, que eu fiz umas 2 semanas antes. Aquela resposta ajoelhada na minha cama foi para aí umas 2 semanas antes. E quando eu cheguei lá e o conheci, não estava para estar com conversas para ele, porque já me tinham dito, no ano antes o meu irmão tinha conhecido, já tinham dito, tens de conhecer o Artem, e eu quando ouvi este tipo de coisas, então esquece, fugia a 7 pés. Até que um dia tu acordaste, olhaste para ele e não vai ser com este homem que eu vou passar o resto da minha vida. Não. Consegues contar-nos em 2 minutos? Deus permitiu que eu ficasse doente. Tive que ficar fechada no quarto e sozinha durante alguns dias, então agora estou a pensar em inglês, plenty of time para pensar, tive bastante tempo a pensar. E algo que eu falei com Deus e que eu refleti é: para o meu irmão nunca ninguém é bom para mim. Havia sempre, quando surgia alguém, o meu irmão fazia a lista de porque é que essa pessoa era boa para mim. O que é que o meu irmão viu nesta pessoa de tão especial por ele achar que este é que era bom para mim? Então, o que eu conversei com Deus era quando Ele me permitisse ficar melhor e eu me poder juntar novamente ao grupo e à missão, eu iria dar abertura para conhecer e tentar perceber o que é que o meu irmão tinha visto nele. Não era para conquistar, não era para seduzir, não era para nada disso, era só para tentar perceber que raio o meu irmão viu nele de tão especial. E quanto mais falava com ele, mais queria falar. Se bem que ele estava esguio de mim no início, porque no início eu não tinha sido nada simpática com ele, e também o evitava. Não estava sim, mas o facto de eu me sentir mal por ter mostrado uma coisa que eu não era, só porque não queria que ninguém pensasse que eu tinha interesse nele, fez com que eu insistisse em falar com ele. Então fomos falando cada vez mais e hoje, graças a Deus, é ele o meu marido. Sim. E realizou o meu maior sonho. Que era?
que era ter uma família diferente daquela onde eu cresci. Joana, vou-te fazer aquela pergunta que faço a todos os nossos convidados. Se algum dia alguém quiser escrever alguma coisa sobre ti, que título é que achas que gostarias de ter nesse livro, nesse filme, nessa série documental sobre Joana Carvalho Toderian? Ai, não sei. Devias-me ter dito para eu pensar nisso em casa. Nunca disse a ninguém para preparar esta pergunta em casa. Não sei. To be continued. Obrigado, Joana. Que Deus te continue a abençoar a ti, Obrigada. à tua família, ao teu ministério e também na utilização que fazes das redes sociais para falar sobre Deus. Obrigado, Joana. Obrigada.